Bom dia, galera. Bom dia a todos e a todas. Salve! E aí, Pedro? Suave? Suave na nave, com tu. Só ouro. Se vocês quiserem registrando o nome de vocês. Fala, Caio. Suave? Tranquilo? Tudo ótimo por aqui. Esperar só mais um minutinho, a gente começa a aula. Para quem quiser acompanhar pela apostila, nós hoje vamos ver o capítulo 6, chamado Açúcar e Escravidão na colônia portuguesa. Está na página 58. Hoje a gente vai ver o capítulo 6 inteirinho e amanhã o capítulo 7 inteirinho. A partir das aulas agora, praticamente vai ser um capítulo por aula. Até a gente chegar na história, no início da história contemporânea, que é Iluminismo, Revolução Industrial, Independência dos Estados Unidos, que é o finalzinho da apostila, e depois a apostila 7. Temos aí 27 participantes, estudantes. Vamos começar a aula, então. Obrigado pela participação de vocês, pela presença. Um ótimo dia para vocês. Espero que a semana esteja tranquila. Todo mundo na sua família com saúde, empregado, trabalhando. Bom, nós estamos estudando, como todos sabem, a história do Brasil colônia. E já falamos de sociedade, já falamos do mundo do trabalho, já falamos de algumas discussões referentes a ideias. Hoje nós passamos a enfocar uma questão chamada economia. Cita para mim exemplos de matérias-primas, de produtos ou mercadorias que o Brasil mais exporta para o mundo. E se você souber, me diga também para quais países a gente exporta essas mercadorias, produtos ou matérias-primas. Cana. A gente exporta cana, Augusto? Minério de ferro? Sim, Pedro. Perfeito. Para qual país você acha, Pedro? Da China? Você participou da outra aula, Pedro? Não, Não? Tem um cara que tá usando essa mesma imagem, velho. eu peguei de alguém aí que eu tirei foto. Ah, tá ligado. Augusto, pergunta para você, meu caro. Cana
A gente exporta para onde? E será que a gente exporta cana mesmo ou o produto da cana? E qual que seria o produto da cana, Augusto e Sala? E frango, Augusto, a gente exporta para onde? Hanna, a gente exporta soja, realmente, concordo com você. Para onde a gente exporta soja? Professor, Pois não, cana eu não vou saber falar, mas se eu não me engano, frango para Arábia. concordo. Você pode É, colocar Oriente Médio. O aham, Brasil, pode ser. o Brasil é o maior exportador de aves, de carnes de frango para o Oriente Médio. Inclusive, aqui no estado de Goiás, professor e aula de história, eu estou contextualizando, que foi a discussão que a gente fez. E essa contextualização, ela está no começo do capítulo. Então, não estou fugindo da aula, estou fazendo o que a apostila pede. Aqui no estado de Goiás, numa cidadezinha chamada Rio Verde, que é um polo de agronegócio, nós temos duas grandes fábricas, indústrias da Perdigão e da Sadia. Bom, o fato é que é engraçado e cultural. No islamismo, depois se você tiver achando que eu estou duvidando, pode fazer essa pesquisa. No islamismo, eles só comem carne se você fizer um corte na diagonal direcionado para a cidade chamada Meca, que fica na Arábia Saudita. Então foi necessário os técnicos muçulmanos virem ao Brasil e darem treinamento para os açougueiros, para as açougueiras, de como deve fazer o corte. Professor, mas eles não ficam aqui olhando, o cara pode cortar de repente. Aí eles pegam as câmeras, pelo jeito que o sangue escorre, dá para saber. O fato é que eles seguem o ISO, que é uma comprovação de qualidade, de tal forma que isso tem que ser rigoroso. E aí, entrando nessas regras, nós conseguimos alcançar o mercado do Oriente Médio, que é um mercado muito rigoroso com relação a frangos. Não sei se vocês viram a matéria que saiu recentemente, mostrando que algumas carnes de frango que foram para a China estavam, estavam sendo detectadas presença de Covid, de SARS-CoV-19 saídas do Brasil. Mas, professor, Concordo com você, Caio. Realmente, isso aí. Pois não, Pedro, desculpa. tipo assim, não tem como provar que foi daqui, ele não pode ter contaminado no caminho, não? Pois é, pelo sistema de refrigeração e tal, e por nunca ter acontecido antes, porque a produção no Brasil ela é muito rigorosa, o povo critica, mas a nossa exportação ela é muito exigente. E aí, a hipótese mais certa é de que houve uma contaminação nos frigoríficos, Pedro. Bom, vamos voltar para a questão inicial. Já falaram minério de ferro, o Pedro falou, para a China. O Brasil é o maior exportador de minério de ferro do mundo. No Brasil tem uma empresa que era pública, estatal, chamada Vale. Na época ela se chamava Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada em 1994 durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Hoje ela é a Vale. Para quem não sabe, a Vale é a empresa que era dona da Samarco. Quem é a Samarco? Era a empresa que tinha uma mina de produção em Minas Gerais e que a barragem rompeu e destruiu a cidade de Mariana. Então a Vale é responsável, mas a Vale é uma potência. Ela explora minério na África, na Austrália, na Ásia. Nós temos uma empresa nacional privada que se não a maior empresa do mundo na produção de minério. Os salários são altíssimos para quem for trabalhar como engenheiro de minas ou geólogo na Vale. É muito difícil de entrar, mas depois que entra nessa empresa... Por que eu sei disso? Eu fiz no ensino médio o curso técnico em mineração, na escola técnica, que aí depois, hoje é o Instituto Federal.
E aí eu trabalhei durante 2 anos na Amazônia, na pesquisa de minério de alumínio e manganês. E aí a gente fez visita à Vale, sobrevoou a Vale, no Alto dos Carajás, na Serra dos Carajás, que é uma serra todinha de ferro. Muito massa. Voltando para a aula. Já falamos de soja, e eu deixei a pergunta, ainda falta me responder, para onde a gente exporta soja. Falaram de cana, o Caio, aí o Caio falou, não tenho muita certeza, e aí eu vou ajudar. A cana, na verdade, não é exportada o produto cana, mas sim o insumo que a cana produz, que é o açúcar. Mas o Brasil não exporta mais o açúcar. A soja é para a China. Obrigado. Realmente é isso. Nós somos o maior exportador de soja também, velho. Toda a soja que é produzida no Brasil se transforma em farelo para alimentar os porcos na China. A maior produção de porcos no mundo fica na China. Eles amam carne de porco. E a maior população do mundo é a chinesa, como vocês sabem. Por que eu estou falando isso? A primeira produção que ocorreu no Brasil foi a produção de pau-brasil. E a segunda, cana-de-açúcar. Para quem estiver anotando essa informação, anota a lápis na sua apostila, porque essa informação aqui vai ser difícil você encontrar ela. A primeira muda. Olha, Hanna, Massa essa pergunta da Hanna. A Hanna está me perguntando aqui, algum dia você vai colocar na plataforma suas aulas? Vou, Hanna. Eu tô num momento meio delicado, assim. E aí, eu sempre fui muito claro com os estudantes. Primeiro, eu estou no processo seletivo para o doutorado. E aí, agora tem uma prova de proficiência em inglês. E, ao mesmo tempo, tem alguns problemas pessoais aqui em casa. Muito, muito difícil. E aí, eu dou aula. Eu sei que vocês não têm nada a ver com isso. E aí, eu falei para a escola. Então, todo esse fim de semana, eu vou resolver isso. E quando você entrar no domingo, ou talvez no sábado à noite, vai estar tudo lá. Todas as aulas. Peço humildes desculpas. Mas de agora em diante vai estar tudo lá, tudo resolvidinho. Só peço um pouquinho de paciência e tal. Tá, Hannah? Garanto pra você que vai estar lá e para todo mundo. Ah, o Augusto disse ali que... Enfim. Me perdi aqui. Tá. Tava na cana de Não, açúcar. não. Tranquilo, Hannah. Tranquilo. É um direito seu. É um direito seu. Não acho ruim, não. Tava falando da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar no Brasil, que no início era para produção de açúcar, para exportação para a Europa, hoje se tornou a produção de etanol. O Brasil é o maior produtor de etanol de base de cana-de-açúcar do mundo. 70% da produção de etanol no mundo todo é brasileira e estadunidense. Os Estados Unidos, porém, produzem etanol à base de milho. Professor, não escutei. À base de milho. Professor, cadê a aula de história? Velho, por que eu estou fazendo toda essa contextualização? Para você desenvolver o seguinte pensamento crítico. Olha para 1500 e olha para o futuro de 1500 para 2020. Há uma coisa que não mudou nos últimos 520 anos. Parece que o futuro está repetindo o passado. E o que é? Nós continuamos sendo produtores de uma economia dependente da natureza. Essa é uma expressão que eu descobri Anotem essa expressão, uma economia dependente da natureza. Vocês foram falando soja, minério, frango, cana, poderiam ter falado milho, arroz, café, não só carne de aves,
mas todos os tipos de carne nós exportamos. O Brasil é o maior exportador, por exemplo, de laranja do mundo. A pergunta que eu vou deixar para vocês agora, que eu fiz para outra sala, é: o que acontece para que o Brasil não tenha mudado o núcleo de sua produção? Outra pergunta. Antes, respondam essa pergunta que eu vou fazer agora. O que tem mais valor agregado? Produção de soja? Produção de algodão? Produção de cacau? Ou produção de um iPhone 11? De um drone? De um carro? O que tem mais valor agregado? O iPhone, né, professor? Ok, a resposta é simples. Para isso, nós teríamos que desenvolver tecnologia. Mas para desenvolver tecnologia, o Brasil precisa dar um salto e passar a desenvolver ciência. E qual que é a base da ciência? Educação. Perfeito, Marcelo. Educação. É aí que nós chegamos ao ácido desóxido-ribonucleico da questão. O Brasil continua sendo uma colônia, entre aspas. Usar isso numa redação é muito crítico. Quem ler a sua redação vai falar assim, caramba, que estudante nota 1000 numa redação do Enem. Porque você vai demonstrar que o Brasil, apesar de ter se desenvolvido economicamente, socialmente eu ainda tenho minhas dúvidas, que o Brasil é o país que mais tem desigualdade no mundo, mas vamos lá, deu uma melhorada. Culturalmente, politicamente, nós continuamos com a mesma matriz de exportação. Produção com grandes propriedades, a gente chama isso de latifúndio no Brasil, e exportação. Pouco investimento em educação. Deixa eu dar um número atual para vocês. Eu não sei se no 9º ano vocês fizeram a prova PISA. Se não fizeram no 9º, vocês vão fazer no ensino médio. Acho que é no 3º ou no 1º ano que faz essa prova. Essa prova é a mesma para todo estudante em todos os locais do mundo. Ela é uma forma de medir o nível da educação em todos os países e fazer uma comparação. Vamos lá, então. O último PISA mostrou que os 10 melhores alunos do Brasil, não só de escola pública, mas de todas as escolas, os 10 melhores alunos do Brasil são o equivalente aos 10 piores alunos do Vietnã. Eu vou repetir isso para ficar tatuado no seu cérebro. Os 10 melhores alunos do PISA no Brasil são os 10 piores alunos em nota do Vietnã. Se você for estudar um pouquinho sobre o Vietnã, você vai ver que ele praticamente foi destruído numa guerra. Durante a Guerra Fria, na Guerra do Vietnã, se reconstituiu. O Brasil já era um grande país e que ele é minúsculo. Ele deve ser menor do que o estado de Goiás, muito menor. No entanto, há um investimento maciço em educação. E ele já tem desenvolvimento de ciência e tecnologia. Daqui a pouco se torna uma potência. Mais ou menos o que aconteceu com a Coreia, por exemplo. O que aconteceu com os tigres asiáticos. Espero que vocês saibam o que significa essa expressão. Se a gente pegar o caso do Japão, por exemplo, até o século XIX, os caras eram um país feudal. Para quem já assistiu um filme como O Último Samurai, com Tom Cruise, vai ver que ainda tinha tradições que é como se a gente estivesse assistindo um anime ou um anime. Os caras ainda eram samurais no começo do século XX. O Brasil já tinha uma democracia, bem ou mal já tinha. E, de repente, os caras deram um salto em 10 anos. Veio a Primeira Guerra Mundial, terminou ela, o Japão já era uma potência. Por que um país demora 10, 15 anos e o Brasil demorou 520 anos e ainda não mudou? Por essa questão que a gente está discutindo aqui. Por isso esse capítulo é tão importante. Agora a gente sai desse futuro que parece um futuro passado e vamos mergulhar no passado. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês e fazer algumas perguntas aqui. Aqui nós temos
uma imagem com alguns números. Essa imagem não deve ser novidade para vocês. Se você escrever no bate-papo, agora que eu compartilhei, eu não consigo ler. Então, seria importante falar. O que é o número 1? Casa grande? Perfeito, Caio. Ótimo. Quem morava na casa grande? Senhores de engenho. Perfeito, perfeito. Esse é o conceito. Não precisa nem acrescentar nada. Os senhores de engenho. Se vocês quiserem mudar um pouquinho, vocês podem colocar as oligarquias. Depois eu escrevo essa expressão para vocês. Mas colocou senhor do engenho, tá ótimo. Uma família tradicional, patriarcal, extremamente machista. Essa era a cultura. O que é o número 2? Tem uma cruz lá na igreja. Ótimo. Ou usar um sinônimo, a capela. Não era comum ter uma igreja. Então, qual que é a leitura que a gente faz desse documento? Que essa produção era muito rica. Só quando era muito rica que o senhor do engenho conseguia pagar o salário de um padre para manter ele na própria propriedade. Mas, nesse caso, tem uma igreja. O que é o número 3? É o lugar onde... Calma, vou lembrar o nome. É Senzala? Senzala. Ok. É Pode verdade, ser, sim. pode ser a senzala. Não dá para eu dizer para vocês, não é a senzala. Mas, por exemplo, na outra aula, os meninos falaram assim, professor, o 10 também pode ser a senzala. Pode ser? Pode. E aí, o que disseram que o 3 poderia ser? Tipo um depósito, tipo um estábulo, tipo um local de consertar as O coisas. 10? Eu, Francisco, não, hotel não. Não, Tipo falou, falou uma 10, porque despensa. senzala, naquelas casinhas tá muito boa pra ser senzala. Pois é o que eu disse para eles, Pedro. Mas, porque eu falei para eles assim, para o professor de vocês ali é onde moravam os trabalhadores livres. Mas, respeito. E aí, um estudante falou assim, o número 12 não pode ser uma senzala, Francisco? Pode. Mas eu levantei uma questão. Como o escravo era uma questão muito valiosa, se a gente pegar a estrutura do 12, ela parece ser feita de palha, de barro, de pau a pico. O que significa que, para um escravo à noite ir cavando e furar a parede e fugir, é fácil. Então, não me parece que seria um local propício para guardar aí. Tinha algumas propriedades que chegavam a ter 200, 300 escravos. Então, não sei, me parece que o número 3 seria mais correto dizer uma senzala. O que seria o número 4? Antes de responder, o que seria a soma do número 4, 5, 8, 6 e 7? Engenho? Engenho? Perfeito. Todos esses 5 números é a estrutura do engenho. Então, nós já temos o núcleo da produção da cana-de-açúcar. A casa grande, a igreja, a senzala e o engenho. Se alguém estiver escrevendo, não dá para eu ler agora. Agora, vamos conhecer o engenho. O que seria o número 4? Uma roda d'água? Que a gente vai chamar de qual expressão? Só um nome, simples. Ai, professor, eu esqueci, acho que é moinho. Perfeito, Não, acho que Caio. não. É o moinho. É, Durante o Brasil Colônia, é uma roda d'água, tá certinho, Pedro. É só assim as expressões que se usam na história. O moinho poderia ser movido a 3 tipos de energia. Energia hidráulica. Houve relatos de propriedades que desviaram o curso de rios, só para o rio passar dentro.
Essa é uma energia hidráulica, nesse caso. Havia energia por tração animal. As primeiras cabeças de gado chegaram no Brasil em 1534 para puxar os carros de boi e também mover os moinhos, para tração em geral, né? Depois ele vai ser substituído pelos cavalos. Mas os carros de boi, se a gente trazer para o futuro, para os dias atuais, se a gente pegar a festa tradicional de Trindade, por exemplo, a gente ainda vê muita gente indo com carro de boi e tal. Bom, e havia o moinho com tração humana. Em geral não. Eram os escravos que eram chicoteados. Depois eu vou mostrar outras imagens. O que seria o número 5? Aquele bagulhinho lá que moe a cana, sei lá. As moendas. Isso aí, exatamente. Não deu para saber quem falou. Bom, as moendas, exatamente. O que seria o número 6? Fornalha, professor? Sim, exatamente. Número 7. Rapidinho. Qual era a função das fornalhas no engenho? Tirar o melado? Perfeito. Quem já viu fazer rapadura ou fazer cachaça, sabe que para evaporar e dar consistência e fazer ele adensar e virar o caldo, isso só se consegue em tachos. Aqui tem um detalhe importante. Esses tachos de cobres, e a gente está falando de tachos, não é do tamanho de uma panelinha para o fogão de 4 bocas, não. A gente está falando de um tacho de 3 metros, de 5 metros, de diâmetro. Tachos enormes que hoje a gente vê em museus ou em fazendas coloniais antigas ou em novelas, filmes, seriados. Eram enormes. O cara ficava em pé do lado com umas pás de madeira enormes. Esses tachos não eram produzidos no Brasil. Eles eram feitos na Holanda. Vou repetir isso. Eles eram feitos na Holanda. Era uma tecnologia holandesa. A Holanda, na época, não se chamava Holanda, se chamava Países Baixos, ou Flamingos. Só para fazer um comentário assim, de cultura nerd, para quem gosta de Simpsons, deve se lembrar que a família Simpson, dos Homers, no caso Homer Simpson, moram do lado dos Flanders. A família Flanders veio da região de Flanders, nos Países Baixos, que são holandeses que na época eram calvinistas. Portanto, eles são religiosos. E é por isso que os vizinhos dos Simpsons são tão religiosos e rigorosos. Isso é uma cultura dos holandeses. Bom, voltando, o que seria o número 7? Uma chaminé, professor. Ok. Mas o que se imagina que estaria na parte de baixo? Vocês não podem dizer fornalhas porque é o número 6. É um conceito difícil. Se chama casa de purgar. Como assim, Francisco? Enquanto há as caldeiras são aquecidas por baixo dos tonéis ou dos tachos. E no 7 é uma sala, ela é feita com um tijolo diferente. Esse tijolo também vinha da Holanda, para dar um aquecimento diferente àquele cômodo. E ali ficava um escravo ou um técnico mexendo para dar o grau certinho de quando o açúcar da cana começava a cristalizar. Havia algumas canaletas. Depois eu vou mostrar a imagem para você. Essas canaletas corriam e caíam em formas.
A forma era quadrada e formava as rapaduras. O que seria o 8? É a casa de purificação. É onde se terminava de endurecer a cana e os caras, empacotavam essa rapadura em folhas de bananeira ou em folhas de milho. Em geral, tinha-se uma plantação de bananeiras muito próximas, se envolvia, pesava, encaixotava. Colocava num carro de boi, que no caso é o 14. Esse 14 pode tanto ser o encaixotamento, quanto pode ser madeira chegando para as fornalhas. O número 13, no caso, são a colheita da cana-de-açúcar chegando para os moinhos. Professor, eu acho que o 14 é madeira. Sim. Só que eu quero acrescentar aqui um elemento que é a maior parte da exportação e do transporte de cana-de-açúcar em forma de rapadura se dava em carros de boi, que levavam até os portos. Os caras colocavam nos porões dos navios que transportavam não para Portugal. Primeiro ia para a Holanda refinava e revendia para os outros países. Então, olha tanto que é interessante. O Brasil é uma colônia. Vou interromper aqui o compartilhamento. O Brasil é uma colônia. A metrópole é Portugal. Domina o Brasil. Todo mundo sabe disso. Então, a produção deveria ir para Portugal. Ia, mas não ficava em Portugal, porque Portugal não tinha tecnologia para transformar o açúcar mascavo em açúcar cristalizado e esbranquiçado. O açúcar era a mercadoria mais valorizada na Europa no século XVI, XVII, XVIII, mais ou menos. Chegava a ser usada como dote de princesa. Há relatos e há documentos em museus em Portugal, aqui no Brasil também tem, de senhores, antes de morrer, faziam um inventário, e se tivesse alguns torrões de açúcar, ele fazia questão de deixar claro no inventário para quem iria aqueles torrões de açúcar. Fique imaginando se tivéssemos uma máquina de viajar no tempo, chegasse no Brasil colônia com um saco de açúcar 5 quilos, aquele bem refinadinho, esbranquiçado. Praticamente você compraria uma propriedade com um pacotinho daquele, só para ver como é. Nos dias atuais, uma rapadura no século XVI custaria em torno de R$27 mil. Vou repetir isso. R$27 mil, algo em torno de uma rapadura. Professor, isso é mentira. Faz a pesquisa. Um escravo chegava a custar 52, 53 mil reais. No século XIX, então, após o fim do tráfico negreiro, o preço do escravo subiu demais. Então, imagine uma plantação. Para quem já foi no Padre Pelágio, terminal, imagine uma plantação que saia do Padre Pelágio e chega no terminal do Jardim Novo Mundo. Estamos falando de 18 quilômetros. Professor, não existe plantação dessa. Não existe? Vai no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul e vê quantos quilômetros tem uma plantação de soja. Você vai ter que andar horas de carro para percorrer a propriedade. Tem proprietário que usa avião para percorrer a propriedade. Isso é mentira, professor. Digita no Google Earth as imagens de satélite de um cara que eu vou escrever o nome dele aqui, que já foi o governador do Mato Grosso. Blairo Maggi. Esse é o maior produtor de soja do mundo. Eu acho que é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Esse cara já foi ministro da Agricultura e é o maior produtor de soja do mundo. A propriedade dele é tão grande que há uma pista para Boeing na própria propriedade dele. Por que você está falando isso, Francisco? Para você entender que se hoje é assim, naquela época não havia grandes cidades, era tudo plantação até a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, tinha propriedades de quilômetros e quilômetros e quilômetros de cana-de-açúcar. Agora, pensa comigo, imagine tudo isso transformado em tabletes de rapadura.
Imagine quantos escravos seriam necessários para colher. Imagine como seria difícil fiscalizar esses escravos nessa plantação. Imagine quanto dinheiro esses caras ganharam. Para onde foi essa riqueza? Para Portugal. Aí você pega Portugal hoje. Portugal já foi uma grande potência. No século XVI, XVII, até um pouquinho do XVIII, ela junto com a Espanha foram as maiores potências. Se você pegar Portugal hoje em comparação aos outros países da Europa, ele tem um nível de qualidade de vida altíssimo, mas não é uma potência. Na crise de 2008, que ocorreu nos Estados Unidos e saiu para o mundo todo, havia desemprego de quase 27% na Espanha e em Portugal. Então, aí surgem algumas perguntas massa. Por que esses países que tiveram tanta chance de se tornar uma potência não se tornaram? Não é possível que uma pergunta dessa histórica não incomode. E para entender a sociedade atual, para compreender ela, essas perguntas históricas são fundamentais. Fundamentais. Porque daqui a pouco você se torna um administrador, uma advogada, uma engenheira, um médico. Como é que você vai entender a economia do seu país se você não souber entender como se deu a formação do seu país? Tranquilas até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vou só compartilhar as imagens e o que eu queria falar para vocês era só isso. Vou ser mais objetivo nessas aulas. Aqui nós temos uma imagem de um moinho. Ela está ampliada. Do lado a gente vê as fornalhas, do outro lado o moinho. Aqui nós temos outra imagem de um moinho, uma casa grande, o carro de boi, os escravos levando os feixes para serem moídos. Aqui parece ser uma propriedade menor. Aqui nós temos um moinho movido a tração animal. Perceba que tem um escravo conduzindo os bois que estão atrelados ali num arreio, numa cangalha, como se fala. Se vocês olharem essa imagem com cuidado, vocês vão ver que lá em cima tem um escravo sentado, colocando a cana e empurrando com a madeira. E há uns dentes, como se fossem as engrenagens. Alguns escravos, como forma de resistência, quando o capitão do mato ou o feitor estava distraído, ele pegava uma pedra e batia com muita força para quebrar esses dentes. Ao quebrar esse dente, criava-se um vazio no funcionamento da engrenagem, o que diminuía a produção. Isso era um problema. No Brasil não se tinha tecnologia, nem técnica, nem conhecimento para consertar. Parava-se, às vezes o escravo jogava no meio das engrenagens, chicoteava o boi, ele forçava tanto que quebrava as engrenagens todas. Esse cara ia ser muito punido. No entanto, ao fazer isso, a produção parava aí durante 2, 3 meses, porque tinha que vir um técnico direto da Holanda para o Brasil. Aos poucos, alguns filhos de senhores do engenho, alguns escravos, algumas pessoas que vinham de Portugal começaram a aprender e viver no Brasil, mas no início eram só holandeses. Aqui nós temos uma pintura mostrando outra propriedade. Aqui fica mais claro, eles mostrando eles tirando o açúcar e colocando nas formas. Aqui nós temos uma imagem de uma casa grande. É o que parece um escravo. Os escravos estão no momento de repouso. Repouso entre aspas, né? Aqui nós temos outra imagem de uma casa grande. Aqui outra imagem de uma casa grande. Outra imagem de uma casa grande. Era muito comum ter uma torre de observação para ver se havia invasão de indígenas ou a fuga de escravos. Aqui nós temos a pirâmide social do Brasil Colônia. Isso aqui mais para frente eu vou falar mais dela. Professor, invasão de indígena era comum? Em algumas regiões, Caio, era assim, vamos lá. Não sei se você se lembra, puxa na memória, que havia o Tratado de Tordesilhas, dividindo o que era de Portugal e o que era de Espanha.
Quanto mais se aprofundava no território brasileiro, ia chegando próximo às matas, porque foi sendo desmatada a região litorânea. Primeiro, por causa da exploração de pau-brasil. Depois, pela produção de cana-de-açúcar. Aí o solo ia perdendo o enriquecimento. Os caras iam desmatando, fazia um negócio que aprendeu com os indígenas, que até hoje se faz, que é a coivara. A coivara é colocar fogo para depois plantar. Isso que a gente está vendo aí é um fenômeno que tem no Brasil desde o século XVI, mas os índios sempre fizeram, só que eles não faziam nesse tamanho que acontece as queimadas hoje em dia. As árvores derretem em chamas e essa própria cinza enriquece o solo para a plantação de cana-de-açúcar. Quanto mais os caras iam plantando, mais próximo das matas eles chegavam e das tribos. Aí, regiões que iam chegando mais próximos, principalmente no Nordeste, sofriam muitos ataques de indígenas. Tupinambás, bororos. Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, estão liberados. Um ótimo dia para vocês e até amanhã, viu? Valeu, professor. Falou, Augusto. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até mais. Falou. Falou.